Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Ao vermos uma hélice de avião em movimento, não conseguimos distinguir cada uma das pás, mas apenas um bloco, como se elas fossem uma parede. E não são. Precisaríamos de óculos especiais para enxergar com clareza? Não se trata, porém, de ver com os olhos, mas de compreender com o espírito. Frente ao poder, ficamos fascinados. Diante de alguém que enfrenta grave doença, pensamos: nada deve ser pior. Quando um ser amado se despede da vida, dizemos: perdi. Entretanto, o poder pela própria natureza efêmera das coisas é ilusório. Diante da dor, o coração experiente sabe que o pior não é adoecer. O pior é produzir sofrimentos que poderiam ser evitados. E ante a morte, a alma lúcida não diz adeus, diz até breve. Como então adquirir clareza, lucidez e sabedoria que nos ajudariam a entender a vida? Quem tem sede deve buscar a água da fonte. A mente do Criador, matriz de todas as coisas, é a fonte inesgotável da luz de que todos necessitamos. Procure se abastecer nesta fonte todos os dias, através da meditação, da contemplação, de minutos de recolhimento para ouvir uma música de paz ou ler um texto de significados superiores e refletir. Procure se exercitar no diálogo mental com Deus, como quem entretém uma conversa silenciosa com um amigo, um mestre, um pai. Abra-se para ouvir o seu clamor dentro de si, chamando na direção do seu sublime destino para a vida, para a plenitude. A oração sentida nos oferece uma intuição segura a respeito dos caminhos a seguir e de como entender cada desafio da existência. Mas a melhor maneira de se conectar à mente divina e ganhar discernimento espiritual é através do permanente investimento do amor nos dias do viver. Quem ama, enxerga o mundo com os olhos de Deus e já não se ilude com a realidade que pensava conhecer. No programa Espírito e Vida de hoje, vamos conversar sobre uma prática necessária, útil e transformadora para as nossas vidas e também as vidas dos nossos familiares. O tema de hoje é o Evangelho no Lar. O que é o culto do Evangelho no lar? Quais as orientações sobre a sua prática? Como, quando e de que forma fazê-lo? Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é a professora Sandra Borba. Sandra é professora universitária, vice-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, escritora e palestrante espírita. Sandra, como vamos? Olá, como vai, Nilo? Telespectadores do Espírito e Vida, nossas saudações. Sandra, para os nossos telespectadores que estão em casa, o que é o Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar, Nilo e caríssimos telespectadores, é um encontro, vamos dizer assim, semanal que a família marca com Jesus, no sentido de poder a família reunida estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, de modo sistemático, ou seja, com dia e horário, e isso tudo possibilitando a ação, sem dúvida alguma, dos benfeitores espirituais que acompanham a própria família. Então, é, na verdade, um encontro de estudo, de confraternização, de meditação em torno do Evangelho. Você falou em dia e horário, e isso já puxa a nossa próxima pergunta. Como realizar o Evangelho no lar? Quais os passos para isso? Existe alguma orientação? Sim, claro que existe.
Lembrando que o Evangelho no Lar, ele é um momento, como dissemos, de reflexão da família. Mas se de repente na família apenas uma pessoa que é espírita, que deseja realizar o Evangelho no Lar, ele também pode ser realizado individualmente. O procedimento natural de qualquer atividade que a gente queira, seja uma atividade de rotina, é a definição de certos padrões. Então, na realização do Evangelho no Lar, se observa a necessidade de ter o quê? Um dia e um horário. Até porque nós nos programamos e, obviamente, os nossos benfeitores espirituais também se programam para ali comparecerem. Então, se define dia e horário, aquele dia que mais concentre a participação familiar, o horário que muitas pessoas perguntam quanto tempo. Então, o mínimo de 15 minutos, o máximo de 45 minutos, porque senão fica extremamente longo o Evangelho no Lar, né? E nós temos, sem dúvida alguma, espaços para isso. Então, nós temos geralmente uma mensagem preparatória, uma leitura, né? A prece inicial, o desenvolvimento do Evangelho, que é o estudo do Evangelho. Nesse estudo do Evangelho, há pessoas que preferem abrir, vamos dizer assim, é como faziam os antigos, né? Abrir para ver qual é a lição que cai no dia. Já outros grupos preferem fazer um estudo sistemático. Em algumas famílias nós encontramos também uma ou duas perguntas do Livro dos Espíritos, por exemplo, também lidas, né? Alguma questão que a família queira, de repente, debater dentro do espírito de harmonia, de fraternidade, e aí vem uma mensagem também para quem queira. Depende, se houver criança, também há uma variedade aí, uma pequena, vamos dizer assim, mudança. E uma prece final, vibrações pelo lar, vibrações pelos familiares, pelos entes queridos, por alguém que esteja, né, doente, uma pessoa mais necessitada, e o encerramento que se dá exatamente neste momento, né, de oração. Então, é uma sequência simples, né, que a gente pode resumir em uma mensagem preparatória, prece, desenvolvimento e estudo do Evangelho, uma mensagem final, prece. Jesus falou que quando duas pessoas ou mais estivessem reunidas em seu nome, ele ali estaria presente. Será que seria uma referência a esse tipo de reunião doméstica? Porque inclusive os cristãos primitivos, chamados os primeiros cristãos, eles possuíam uma prática, né, que foi inaugurada, segundo o espírito Nélio Lúcio, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, na casa de Simão Pedro. No livro Jesus no Lar, o capítulo número 1, o culto cristão no lar, se refere exatamente a esse momento. Mas os discípulos de Jesus, bem como os cristãos, eles se reuniam tanto publicamente, entre aspas, né, porque eles se reuniam a partir das perseguições nas catacumbas, mas eles tinham muitos chamados cultos domésticos, que era o quê? Era a oportunidade de tomarem das anotações, né, dos escritos, e a partir dali o quê? Eles faziam os comentários e as preces. Então, podemos dizer que o Evangelho no Lar é uma prática, né, bastante antiga, né, e que, sem dúvida nenhuma, quando Jesus disse, quando dois ou mais estiverem reunidos em meu santo nome, aí eu estarei presente, então isso vai referendar, mas sem esquecer que aquele que ora só, igualmente, que ora com amor, que ora com fé, que ora com fervor, esse alguém também está antenado, vamos dizer assim, né, com as forças superiores. Todas as preces são ouvidas, não tenha dúvida. Ô Sandra, mas os lares nem sempre são aquele santuário doméstico que a gente gostaria que fosse. Às vezes é uma reunião, um encontro de espíritos não muito afins, não é? E às vezes algumas criaturas não colaboram na prática do Evangelho. A gente vê muito isso, as famílias reclamarem. Perfeito. Quando acontece isso, ou seja, alguém não quer participar, alguém naquele momento faz algum tipo de barulho, como que a gente deveria agir? Isso tem a ver com a dinâmica da própria família, né? Então, entendemos que a pessoa pode fazer individualmente o Evangelho no Lar se ninguém quer participar. Se a família, ou seja, os pais é que promovem o Evangelho no Lar, obviamente cabe aos pais a orientação, o norteamento dessa atividade. Fica o convite, geralmente as crianças participam, mas não há imposição em relação, por exemplo, a outros familiares. Então, se alguém não quer participar, que não participe, porque, afinal de contas, é um momento de congraçamento, né? É um momento de enlevo, de harmonia, de reflexão para com as coisas espirituais, para com o sagrado, esse cultivo da espiritualidade em nós. Então, se alguém não quer participar, então não há essa obrigatoriedade. Agora, entendemos que há uma espécie de norma que a família, no caso são os pais que ali promovem, e, por exemplo, se na hora do Evangelho lá vai o adolescente colocar o seu som, então cabe, logicamente, a disciplina própria dos pais
observar. Agora, eu falava a respeito das crianças, por exemplo, né? Então, às vezes, são crianças muito pequenas e consideram que o Evangelho ele é mais de adultos. Então, ali a gente recomenda o quê? Uma leitura da página infantil, né? Para que se possa, então, contar para a criança a história, um momento até de ludicidade, né, inicial, para que a criança ela possa receber aquele momento com alegria, receber aquele momento, né, como um momento que vai marcá-la, inclusive, para a vida Despertar o interesse das crianças. Despertar o interesse. Então, de repente, é a criança que faz a prece, aquela criança maiorzinha que faz uma leitura, né? E aí a gente vai o quê? Vai envolvendo de modo a despertar, como você colocou muito bem, o interesse da criança por esse encontro familiar, né? Que tem excelentes desdobramentos ou consequências. Você falou em Neo Lúcio, o livro de Neo Lúcio é belíssimo realmente. Haveria algumas outras obras que a gente pudesse orientar os nossos amigos para serem adotadas durante o Evangelho no Lar? Olha, a obra Luz no Lar, psicografia de Chico Xavier, né, é uma obra também muito interessante. O próprio livro Evangelho no Lar, também da autoria da psicografia, da lavra psicográfica do nosso querido Chico Xavier. Agora, sempre utilizamos, no chamado momento preparatório do Evangelho no Lar, aquelas mensagens mais curtas, né? Então, toda a chamada coleção Fonte Viva do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso. São mensagens curtas que já comentam exatamente os versículos contidos no Evangelho. Então, são livros que nos fornecem assim, um bom material, direto, objetivo, sintético e, ao mesmo tempo, profundo, como só Emmanuel, nós sabemos, né, é capaz também de nos trazer. Há outros livros da Lavra, por exemplo, de Amélia Rodrigues, né, que geralmente também traz de forma poética, encantadora, alguns relatos, algumas coisas do Irmão X, psicografia de Chico Xavier. Então, nós temos um farto material espírita para esse tipo de atividade, além das obras infantis de referência. A literatura espírita é vasta nesse campo, né? O Livro da Esperança, por exemplo, é um ótimo para ser adotado. Segue-me também, né? Segue-me. Ceifa de Luz, né? Palavras de Vida Eterna. Então, são obras todas do Espírito Emmanuel, onde ele comenta as passagens do Evangelho. Meus irmãos, a conversa está ótima, está interessante. Vamos agora a um breve intervalo. Fique ligado, voltamos já. Estamos de volta com Sandra Borba, ainda conversando sobre a prática do Evangelho no Lar. Sandra, a Federação tem algum material de orientação para a prática do Evangelho no Lar? Ou existe alguma campanha de âmbito nacional a esse respeito? Existem inúmeras campanhas que tocam na importância do Evangelho no Lar. Há uma campanha que foi exatamente lançada há certo tempo pela Federação Espírita Brasileira, chamada exatamente Viver em Família. A campanha Viver em Família, uma das, vamos dizer assim, das propostas é exatamente dinamizar na casa espírita, junto aos seus frequentadores, a realização, né, do Evangelho no Lar. Sempre nós temos assim folders, panfletos que orientam o modo de fazer. A internet também está cheia, né, dessa mesma sequência, dessas orientações, né? E, recentemente, a União das Sociedades Espíritas de São Paulo, né, lançou uma campanha revitalizando lá em São Paulo. Depois, a própria Federação Espírita Brasileira considerou que a campanha podia se expandir a nível nacional, né, que é a campanha Evangelho no Lar e no Coração. Ou seja, uma campanha objetivando a realização do Evangelho no lar e, ao mesmo tempo, também chamando a atenção para toda essa dimensão individual, para que cada um de nós, na verdade, como espíritas, como cristãos, nos sintamos chamados, convidados para quê? Para a leitura, a reflexão, a meditação e a oração, mantendo aquilo que nós poderíamos sempre denominar um evangelho próprio, pessoal, individual, que nos fortaleça. Uma pergunta que com certeza muita gente em casa já está pensando nisso, já está guardando a pergunta para fazer depois. Há algum risco ou há alguma inconveniência na ocorrência de fenômenos mediúnicos durante o Evangelho no Lar? Durante o Evangelho no Lar, alguém da família sente algum tipo de presença, de aproximação. Há algum inconveniente nisso? Sem dúvida nenhuma, porque o nome é exatamente Evangelho no Lar. Não é uma reunião mediúnica privativa ou uma reunião mediúnica
por exemplo, no lar, que era uma prática muito antiga, isso é do início do movimento espírita, né? Algumas famílias, elas faziam, vamos dizer, reuniões mediúnicas no lar, né? Ainda hoje existem remanescentes, mas a orientação é que o intercâmbio mediúnico, ele se dê principalmente a partir de quê? A partir do estudo, a partir do conhecimento do próprio fenômeno, na instituição espírita, num grupo onde existem papéis, funções específicas. Então, não é recomendável de forma alguma, né, para a reunião do chamado Evangelho no Lar, a fenomenologia que tem na casa espírita, nos seus dias também apropriados, isso para ser realizado. Ademais, revela também uma certa indisciplina, né, ou uma deseducação daquela pessoa. Então, muitas vezes pode ocorrer que alguém que de repente chegou para assistir o Evangelho no Lar sinta isso ou aquilo, mas sem dúvida alguma não é esse o objetivo do Evangelho no Lar. A pessoa deve, inclusive, ser encaminhada a uma instituição espírita, ao diálogo fraterno, né, se desejar conhecer, saber, grupos de estudos, de formação de médiuns. Aí sim é que nós encontramos, de fato, o local específico. O Evangelho no Lar, dissemos, é um encontro semanal com a mensagem do Evangelho, à luz da doutrina espírita, sob a proteção dos benfeitores espirituais. Eles estão ali, nos apoiando, nos envolvendo em vibrações de paz, nos transmitindo estímulos, mas não precisamos para isso, né, da chamada prática mediúnica, que necessita, requer, como qualquer prática, né, um conhecimento, a preparação, um estudo e cuidados. Iria desviar os objetivos do Evangelho no Lar. Sandra, mais uma pergunta. É possível, pode-se, deve-se convidar amigos ou vizinhos para participar desse grupo? O Evangelho, na verdade, é no lar, é da família. Mas é natural que outras pessoas, elas muitas vezes sentindo curiosidade, e é por isso que não deve haver o fenômeno mediúnico, né? No Evangelho no lar, às vezes é um vizinho, é um parente, entenda que aquele momento é um momento muito simples. É um momento de congraçamento, é um momento de harmonização, né? Onde os benfeitores espirituais vão traduzir na forma de vibrações, de apoio para todos nós, aquele momento, aquela mensagem. Então, não há nenhuma restrição, mas, obviamente, que é algo mais, vamos dizer assim, mais próprio daquele grupo de amigos, né? Para evitar o quê? A presença do chamado curioso, que muitas vezes vai, né, com outra intencionalidade. Então, é bom que um mínimo de harmonização daquelas pessoas que ali se encontram. Inclusive, Nilo e caro telespectador, muitos companheiros, inclusive, chegam à fundação de casas espíritas a partir do Evangelho no Lar. Então, às vezes assim, chega uma pessoa numa cidade, instala o Evangelho no Lar e alguém pede para participar, aí daqui a pouco aquilo ali cresce, não é mais Evangelho no Lar, já se torna um grupo de estudo, daqui a pouco é fundada uma instituição. Então, o Evangelho pode, sem dúvida nenhuma, acolher, mas o que seria mais recomendável era acolher harmoniosamente e não ser como apenas um local onde pessoas curiosas estariam indo ver qual é a prática que aquela família está realizando, né? E sempre naquela simplicidade que deve caracterizar, né, o cristianismo primitivo. A pergunta inversa, e há algum inconveniente em fazer sozinho? Digamos, não, de forma meu marido alguma. não quer fazer, eu posso fazer sozinho? Pode e deve, né? O Espírito Emmanuel tem uma mensagem intitulada exatamente Culto Individual no Lar. Né? Então, aquela pessoa, ela funciona, Nilo, como uma potencializadora de paz. Por quê? Porque ela mantém a disciplina, ela ora, e os benfeitores espirituais, Amélia Rodrigues, Joana de Ângeles, Emmanuel, afirmam sempre nas suas mensagens que quando no lar uma pessoa ora, todo o lar é beneficiado. Quando numa rua um lar ora, toda a rua é beneficiada. E assim por diante. Então é como se fosse o quê? Uma grande corrente de bons pensamentos, de boas vibrações, e isso vai, vamos dizer assim, tendo uma ação real e concreta sobre a família, sobre o indivíduo, sobre as criaturas. Então, quanto mais nós orarmos, vamos dizer assim, quanto mais lares orarem, nós estaremos criando em torno de nós e na nossa própria ambiência o que? Uma atmosfera de bons pensamentos, de bons sentimentos. A gente sentiria, então, um efeito, digamos assim, transformador no ambiente doméstico a partir da implantação do Evangelho no Lar? O clima se transformaria? Sim, porque o Evangelho no Lar, ele tem alguns objetivos. Então, o primeiro objetivo, como dissemos, é aquele encontro da família com vistas aqui
a reflexão, a meditação. Mas isso tem, Nilo, desdobramentos. Quais são os desdobramentos? O estudo, a oração. Isso vai o quê? Estimulando a criatura a pensar sobre os seus atos, meditar sobre sua vida, o direcionamento, as escolhas. Então, isso tem uma repercussão no nível individual. Tendo no nível individual, tem também na harmonia familiar. Então, o próprio Evangelho no Lar já vai se tornando o local onde as próprias mensagens chegam, né? Trazendo principalmente aquela mensagem inicial e aquela mensagem final que a gente abre ao acaso. Essas daí vêm mesmo, muitas vezes a gente está com um problema, uma dificuldade, né? E quando a gente abre, lá vem a resposta. Quantas vezes não ouvimos de parentes nossos que participam do Evangelho no Lar esta afirmativa: esta mensagem veio para mim. Então, se tem um desdobramento individual, e obviamente esse desdobramento individual se reflete no coletivo, nós podemos dizer que o Evangelho no Lar potencializa as vibrações positivas, os bons sentimentos, né? A oração em conjunto, diz Bezerra de Menezes, torna o lar um santuário de amor, onde os espíritos mais nobres procuram amparar mais e mais, dobrando os talentos de luz que ali são depositados. É a citação, ipsis literis, do pensamento de Bezerra de Menezes, na mensagem Evangelizar. Então, acreditamos que o lar que ora tem tudo, vamos dizer assim, para criar, inclusive, uma defesa espiritual. Conquistar o quê? Conquistar as boas companhias espirituais. E um fator importante, embora nós tenhamos que entender que isso é uma decorrência da própria concepção do Evangelho no Lar. Se a família, como diz Hermínio Corrêa de Miranda, é um conjunto de espíritos afins que se alternam, ora do lado de lá, ora do lado de cá, entendemos que também no Evangelho no Lar, muitos companheiros, ou seja, familiares, né, amigos, desencarnados, provavelmente ali comparecem. E isso tudo é no campo quê? No campo da vibração, do pensamento, e isso fortalece, obviamente, os laços de família, não apenas da família corporal, mas também da família espiritual. Então, nós devemos fazer, né, essa harmonização, ter sempre o quê? Jesus como foco central, a figura central deste momento. E aí o nosso lar se transforma num santuário realmente. Vamos continuar conversando sobre o Evangelho no Lar. No próximo bloco teremos as perguntas dos nossos telespectadores e quem vai responder é Sandra Borba. Voltamos já, não saia daí. Vamos agora ao quadro O Espírito e Vida Responde, com as perguntas dos nossos telespectadores. No Evangelho no Lar, se eu posso fazer mais de uma vez por semana? Não, sem dúvida alguma, a pessoa tem condições, se a família tem condições, pode fazer o Evangelho no Lar. Agora, observe para que isso, de repente, não se constitua numa, vamos assim, numa certa dificuldade de realização. Se a família consegue fazer semanalmente, ótimo. Se consegue fazer 2 vezes por semana, melhor ainda. Mas sempre observar que aquele momento é um momento bem específico do lar. E se de repente houver um número muito grande, né, de repente alguém pode, alguém não pode. Há famílias que fazem assim. Como não há um horário para todo mundo, então há uma espécie de adequação. Mas sem dúvida alguma não há nenhum problema em fazer mais de uma vez o Evangelho no Lar. Caso a gente faça o Evangelho no Lar, posso fazer pensando em alguém que está enfermo, mesmo no hospital? Podemos orar na intenção de alguém, porque a oração, ela alcança, obviamente, o seu objetivo, ele alcança aquela pessoa a quem dirigimos a oração. Então, no momento do nosso Evangelho no Lar, nós oramos pelo nosso lar, oramos pelos nossos familiares, encarnados e desencarnados, e podemos também orar, vibrar por aquela pessoa, sem dúvida alguma. Queria saber a respeito das crianças na casa. Como que a gente deve fazer? Deixar com que elas participem do Evangelho no Lar, junto com todos na família reunidos na casa, ou não? As crianças podem e devem participar. E como dizíamos em blocos anteriores, seria interessante criar um momento específico para elas, porque às vezes o Evangelho se estende um pouco mais e a própria atenção da criança é mais reduzida, a depender da sua idade.
Então, a utilização de histórias, de livros infantis, momentos lúdicos ali, que seriam como que uma introdução antes do Evangelho do Lar dos Adultos, também seria uma oportunidade de despertar o interesse e de fazer com que a criança ela vá se ambientando. E, à medida que ela vai crescendo, ela mesma vai também participando efetivamente do Evangelho no Lar. Nós já vimos crianças pequenas ainda, 7, 8 anos de idade, participarem ativamente das discussões, das leituras, da prece. Então, isso vai aconchegando e vai criando aquele clima, né, de integração da criança no Evangelho no Lar. Durante o Evangelho no Lar, acontecer manifestação mediúnica, qual o procedimento? O que deve acontecer é que os responsáveis pelo Evangelho no Lar devem chamar pelo nome da pessoa, né, aquela criatura que ali está e que não soube controlar a sua condição mediúnica, chamar, orientar, dizer que não é o local e encaminhar, se possível, essa pessoa para que ela busque o quê? Ela busca a casa espírita que fará, então, a orientação. Procurando, né, obviamente, não vamos desenvolver nenhum processo de agressão à pessoa, de constrangimento, mas de orientação. E, principalmente, em retornando esta pessoa, o cuidado para que aquela atitude não se torne um hábito. Então, a pessoa, de repente, pode estar usando o Evangelho no Lar para esse processo. E esse processo requer, como dissemos, estudo e educação. Então, deveremos, naquele momento, tentar sanar a situação e fazer a orientação devida. Agradecemos a presença de Sandra Borba em nosso programa. Sandra, mais uma vez, muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade, o convite e desejamos dizer a todas as pessoas que procurem orientações nas suas casas espíritas sobre como fazer o Evangelho no Lar. Sempre tem um folheto e, às vezes, em algumas casas, há até mesmo a demonstração do Evangelho no Lar, né? E em outras, há equipes que vão fazer a instalação do Evangelho no Lar. Então, procure a sua casa espírita e lá você vai encontrar a orientação. Obrigado mais uma vez. Vamos agora ao nosso último quadro. Nosso programa sempre dá dicas de livros que podem auxiliar no conhecimento e no aprofundamento do tema abordado. O assunto de hoje, nós temos O Evangelho no Lar à Luz do Espiritismo, de Maria T. Compre. Jesus no Lar, Neo Lúcio, psicografia de Chico Xavier. Evangelho no Lar, Miltz Carvalho Bona. Luz no Lar, também de Chico Xavier, por diversos espíritos. O Evangelho no Lar, Prática e Vivência Espírita, de Humberto Pazian. Chegamos assim ao final do programa Espírito e Vida de hoje. Mas você pode entrar em contato com a equipe do programa através do nosso e-mail espiritovida@yahoo.com.br. Agradecemos a sua presença, a sua companhia e a sua sintonia e contamos com você na próxima semana. Muita paz.